Isso. Então, nós fechamos a questão dos pré-socráticos, falando a respeito de Tales de Mileto, que para o arqué, para Tales de Mileto, é a água. Falamos de Anaxímenes, para Anaxímenes, o arqué é o ar ou o pneuma. Falamos também a respeito de Anaximandro. Para Anaximandro, o arqué é o apeiron, ou a substância indeterminada, ou indefinido, aquilo que eu não posso definir, aquilo que eu não posso falar o que é. Então, cria-se a questão do apeiron, a questão do indeterminado. Então, os três primeiros são chamados de monistas, milésios ou jônicos, porque eles estavam na cidade de Mileto, daí monistas, porque eles acreditavam em um só elemento como princípio de origem de todas as coisas, tá? Físicos da Jônia, da região da Jônia, tudo mais, e a questão dos milésios, porque eles eram da cidade de Mileto. Então, os três primeiros pré-socráticos. Depois nós temos Pitágoras de Samos, tá? Para Pitágoras, todas as coisas provêm do número, tudo é número, ou o aritmos, tá? Mas isso quer dizer que tudo está em constante harmonia, porque o número preserva a harmonia do cosmos, o número é capaz de citar a harmonia de todas as coisas. Então, nesse caractere, nós temos a presença dos números em Pitágoras, que era também matemático, tá? E porventura também era um astrônomo, certo? Então, o número, a água, o ar e o apeiron, tá? E ainda nós falamos do Empédocles. Para Empédocles, tá? Todas as coisas são a junção dos quatro elementos: terra, fogo, água e ar. Então, esses quatro elementos unidos formam o princípio de todas as coisas, formam o arqué para todas as coisas. Então, terra, fogo, água e ar. E para fechar a questão dos pré-socráticos, falamos a respeito de Demócrito de Abdera, tá? Demócrito de Abdera, para Demócrito de Abdera, todas as coisas são compostas pelo átomo, tá? O átomo é o princípio e a ideia fundamental de origem de todas as coisas. Isso quer dizer que todas as coisas são compostas por partes indivisíveis, milhares de partes que são chamadas indivisíveis. E propriamente aí nós chegamos à ideia do átomo, tá ok? Do átomo ideia. E depois nós falamos de Heráclito de Éfeso e Parmênides de Eleia, os dois indivíduos que buscam a estrutura do ser. O ser é e não é ao mesmo tempo. Para Heráclito, não se pode entrar num rio duas vezes, tá ok? Você não entra num rio duas vezes. Para Parmênides, o ser é e o não ser não é. E todas as cinco características do ser. O ser é imóvel, o ser é imutável, o ser é uno, tá? O ser é pleno, o ser é indivisível. Então, essas são as características do ser. Para hoje, a gente começa a questão dos chamados sofistas, tá ok? Os pensadores sofistas e Sócrates. Primeiro vamos falar dos sofistas, depois nós vamos falar de Sócrates, certo? Mas quem eram os sofistas? Qual é a importância dos sofistas para a filosofia dentro da Grécia Antiga? É importante nós lembrarmos que os sofistas eles surgem no auge do desenvolvimento da cidadania na Grécia Antiga, no auge do desenvolvimento da política, no auge do desenvolvimento da democracia na Grécia Antiga. Então, eles são os indivíduos que vão ter condições de ensinar os seus discípulos a falar bem, ensinar os seus discípulos a discursar na praça pública, que você sabe, você já estudou em história, que um cidadão, um indivíduo para ser cidadão, ele deveria ter quatro elementos fundamentais para ele ser cidadão. Primeiro, ser maior de idade, tá? Segundo, ser filho de pai e mãe ateniense. Terceiro, ser bem-nascido. E quarto, ser homem. Essa era a condição para ser cidadão em Atenas. Então, para você tornar-se cidadão, essas condições eram fundamentais. Ser maior de 21 anos, ser homem, ser filho de pai e mãe ateniense e ser bem-nascido.
tá? E para você participar das discussões públicas na ágora ou na praça pública, você devia saber falar bem. Os sofistas eram mestres da argumentação, eram professores que viviam viajando por toda a Grécia Antiga, ensinando os seus discípulos, ensinando os indivíduos a discursar, ensinando os indivíduos a debater em praça pública. E, a partir daí, eles surgem como caráter fundamental no processo de educação dos jovens de Atenas. Eles vão formar um grande grupo de professores que vão estabelecer o ensino para quem quisesse aprender determinadas condições. Eles abordavam educação, religião, ética, política, moral, teodiceia e diversos outros temas para você debater em praça pública. Então, para que você pudesse debater juntamente com os outros indivíduos, juntamente com os sábios da antiguidade, juntamente com os filósofos da antiguidade, você tinha que estar bem preparado. E os sofistas eram professores que preparavam você para essa situação. Só que tem um detalhe, e esse detalhe vai fazer com que os sofistas fossem mal vistos por muitos filósofos na antiguidade. Eles cobravam para poder ensinar. Então, você quer aprender a falar bem, você quer aprender a discursar em público, você quer aprender a argumentar bem em público, você tem que pagar uma quantia e aí eu te ensino. Sobre o que você quer aprender? É retórica, oratória, religião, política, ética, moral? Me fala o que você quer aprender que eu te ensino. Então, os sofistas ficaram conhecidos como pseudo-filósofos, ou seja, falsos filósofos na antiguidade, por simples fato deles cobrarem por ensinar. Aí vem Sócrates, que é chamado pai da filosofia, que foi considerado o homem mais sábio do mundo. Vem Sócrates e se coloca contra os sofistas, porque os sofistas vendiam o conhecimento. Para Sócrates, eu não posso vender o conhecimento, eu não vendo o conhecimento, porque o conhecimento é uma busca constante, é um autoconhecimento que eu estabeleço de mim mesmo para poder chegar até as outras dimensões dessa estrutura. Então, para Sócrates, não posso vender o conhecimento jamais. O conhecimento não é algo pronto, o conhecimento é uma busca constante. E os sofistas vendiam o conhecimento. Você quer aprender religião, oratória, retórica, ética, moral, política, o que você quiser aprender, eu te ensino, mas você tem que me pagar, certo? Então, os sofistas são chamados pseudo-filósofos ou os primeiros professores da antiguidade. Eles eram responsáveis por ensinar os seus discípulos a debater em praça pública, certo? Após o surgimento da democracia na Grécia Antiga, várias transformações ocorreram na sociedade, exigindo novas formas de relacionar. A democracia era o sistema de governo que pressupunha a escolha periódica dos executores e elaboradores das leis, e para isso não havia nenhum critério, a não ser homem, filho de pai e mãe ateniense, maior de idade e ser bem-nascido. Essas seriam as 4 condições para que você pudesse participar das decisões. Mas como você ia escolher, como o indivíduo seria escolhido, não havia nenhum critério. Mas para você participar da escolha, essas 4 condições eram fundamentais. Não se esqueçam, para ser cidadão em Atenas, existiam 4 condições fundamentais: ser homem, filho de pai e mãe ateniense, ser bem-nascido e esqueci uma. Ser homem, filho de pai e mãe ateniense, ser bem-nascido e ser maior de idade, certo? Essas 4 condições eram essenciais para que você fosse cidadão. Então, mulheres eram discriminadas, mulheres não participavam das decisões políticas, mendigos não participavam das decisões políticas, estrangeiros também não participavam das decisões políticas, a população em geral também não participava das condições políticas. Então, o grupo de
de cidadãos era um grupo bem restrito, um grupo bem pequeno de indivíduos que eram considerados cidadãos. Então, ficava fácil para poder debater em praça pública, porque a democracia na Grécia Antiga era chamada democracia direta. Por ser democracia direta, eu vou em praça pública, levanto a mão, tomo a minha decisão, discuto ali sobre determinado tema e chego até uma solução. Era a democracia direta. A democracia a qual nós vivemos no Brasil hoje é a democracia indireta. Como somos muitos eleitores para decidir a condição das decisões políticas, das decisões da nossa sociedade, nós estabelecemos o voto, tá? Por meio do voto, nós conseguimos decidir as diversas situações. Quando há algum tema político, quando necessito de uma consulta à população, ou eu faço um plebiscito, ou eu faço um referendo para ver qual é a opinião da população a respeito daquela problemática, a respeito daquele tema. Então, os sofistas, eles nascem nesse contexto, certo? Neste período em que já estão avançadas as questões cosmológicas, que eram aquelas questões dos pré-socráticos, que eram aquelas questões sobre responder racionalmente sobre a origem de todas as coisas, encontrar respostas racionais para a origem de todas as coisas, que é as questões cosmológicas, a busca pelo ser das coisas deixa de ser o foco principal das questões filosóficas, que agora se ocupa com o homem e suas potencialidades. Então, eu deixei de lado aquela questão sobre o arqué, o princípio de todas as coisas, eu deixei de lado essas condições e agora o que me importa é as condições do homem, as potencialidades do homem, como conhecimento, como vontade, como verdade, como virtude. Então, essas passam a ser as principais abordagens dos homens neste período, dos sofistas e o período socrático. Portanto, nós temos mudanças na forma de conceber a realidade do homem. Era preciso saber falar para fazer valer seus interesses nas assembleias. É aquilo que nós acabamos de falar. Para você participar na assembleia, você tinha que ter uma boa oratória, uma boa retórica. Tá? Oratória é a arte de falar bem, retórica é a arte de convencer por meio da fala. Então, você tinha que saber falar bem e convencer os outros por meio da sua fala também. Então, isso pressupõe necessariamente a condição máxima de que um cidadão deveria saber argumentar, deveria saber estabelecer uma retórica muito contundente para poder convencer os indivíduos nas assembleias. Surgem, então, os famosos oradores, denominados de sofistas, palavra que significa sábio em grego, certo? Então, os sofistas surgem nesse meio termo como os indivíduos capazes de ensinar os diversos elementos dos diversos indivíduos a poder dialogar, a poder discursar. Esses homens, portadores de uma eloquência em comum, propunham ensinar qualquer coisa aos cidadãos que almejassem os cargos públicos, ou simplesmente que defendiam em caso litigioso, ou seja, aquilo que você quer saber discutir, fala para mim que eu te ensino a discutir a respeito disso. No meu discurso, vai fazer com que você aprenda a estabelecer uma argumentação que vai convencer os demais indivíduos dentro da Assembleia. É o que você precisa, é o que basta para você convencer os demais dentro da Assembleia de que você está certo. Então, era uma prática muito comum dentre os sofistas. Então, diz assim: no entanto, as suas técnicas nada mais eram do que ensinar a persuadir, convencendo seu interlocutor em meio do debate, que nós acabamos de falar. Como você vai chegar a um debate, você tem que convencer o outro indivíduo de que você tem a razão, de que você está correto, de que a verdade está na sua argumentação.
Tanto é que, para os sofistas, eles não se preocupavam tanto com a verdade, porque, segundo eles, tudo é relativo, tá? Tudo é uma convenção entre os seres humanos. Então, não existe verdade. O que há é a capacidade de convencer o outro por meio da argumentação. Então, se eu conseguir convencer vocês por meio da argumentação, ótimo, maravilha, está fabuloso. Mas a verdade, então, ela é relativa. Pode ser que para alguns seja verdade, para outros não seja verdade. E a mesma coisa, o contrário. O que não é verdade para um pode ser verdade para outro. O que é verdade para um pode não ser verdade para outro. E isso pressupõe diretamente o campo de ação dos sofistas, tá certo? Então, para eles, era muito mais fácil convencer os demais do que se preocupar propriamente com a verdade, seja pela emoção, seja pela passividade deles. Ardilosos oradores, olha só, ardilosos oradores, os sofistas fascinavam aqueles que ouviam as suas palestras, ensinando como transformar um argumento fraco em um argumento forte e vice-versa. Então, eles estavam aptos a ensinar os indivíduos a estabelecer a retórica e a oratória, certo? Nesse caso, eles eram chamados de mestres da argumentação, porque eles ensinavam realmente como se argumentar, ensinavam realmente como combater um argumento fraco e como transformar um argumento forte num argumento fraco e um argumento fraco num argumento forte, para poder convencer os demais indivíduos dentro da Assembleia. Olha que coisa interessante, tá? Para eles, fácil era convencer conforme seus interesses. O importante era convencer a qualquer custo. Então, para os sofistas, não importa se é verdade ou se é falsidade. O que importa é que eu vou convencer você do meu argumento estar certo, do meu argumento estar correto ou estar errado. Ou seja, eu vou transformar a minha argumentação em método de convencimento das minhas práticas, das minhas ações, onde eu vou convencê-los de que eu estou certo e convencer você de que você está errado mediante a argumentação. Aí o segundo tópico vai falar aquilo que nós já citamos lá atrás, mediante a salários, ou seja, cobravam por poder ensinar. E isso fazia com que os sofistas fossem colocados como pseudo-filósofos, como falsos filósofos, porque, segundo Sócrates, você não deve cobrar para poder ensinar. O conhecimento é uma busca constante, e não uma busca por rendimentos econômicos. Mas o sofista, ele precisava sobreviver, ele precisava ter suas condições econômicas, ele precisava se alimentar. Então, para ele poder sobreviver, ele cobrava para poder ensinar. Eles ensinavam a quem pudesse pagar sobre qualquer coisa, dizendo serem portadores de um saber universal, ou seja, sobre tudo que você quiser saber, basta você me falar aquilo que você quer saber, que eu te ensino. Essa era uma prática dos sofistas, e por isso eles eram chamados de detentores ou portadores do saber universal e também chamados de pseudo-filósofos, falsos filósofos, pelo simples fato de cobrarem por poder ensinar. Na prática, ensinavam como refutar o seu adversário, não se preocupando com a relação entre as palavras, sim, com as coisas, articulando-as segundo as necessidades de debater, convencer e debater para convencer e derrotar seu oponente. Então, o principal objetivo era derrotar o meu oponente. Não importa se eu vou utilizar a falsidade, não importa se eu vou utilizar a verdade. O que importava era que eu pudesse destituir o argumento do meu oponente, destituir o argumento daquele indivíduo que está contra mim, né, dentro dessa estrutura. Então, estabelecer uma ideia de que eu posso vencer qualquer um a qualquer custo. Então, mediante a essas ideias, estabeleceu-se a estrutura do pensamento dos sofistas. Então, convencer por meio da argumentação, custe o que custar, para que eu possa sobressair sobre os demais indivíduos dentro da sociedade, para que eu possa me sobressair sobre a argumentação dos outros indivíduos, certo?
Aí o seguinte, são famosos e numerosos os sofistas que atuaram na Grécia Antiga, em especial em Atenas, principalmente em Atenas, que era o berço da democracia, principalmente em Atenas, onde a política se desenvolveu gradativamente e fortemente com a participação dos cidadãos. Então, a partir de Atenas, grandes sofistas fizeram fama na sua região, para poder estabelecer o ideal do conhecimento como uma totalidade dentro da sua própria estrutura. Então, floresceu com mais evidência. Hípias, Pródigo, Arístenes, Trasímaco são um dos exemplos históricos desses que inventaram um certo modo de viver numa política que pressupunha a isonomia, leis iguais para todos os cidadãos. Então, os sofistas, mesmo utilizando o argumento, mesmo utilizando o convencionalismo, mesmo utilizando as práticas de convencimento, eles viviam num ambiente democrático. E como, então, manter uma estrutura forte dentro deste ambiente democrático? Então, para eles, a melhor forma era estabelecer o convencimento do meu oponente. Não importa o que eu vou fazer, a lei é válida para todos, então está tudo muito bem. Então, eu posso argumentar do jeito que eu quiser na Assembleia, eu posso argumentar do jeito a conseguir vencer o meu oponente na Assembleia. No entanto, podemos destacar especialmente dois maiores sofistas, Gorgias de Leontini e Protágoras de Abdera. Esses são chamados os dois maiores sofistas. Protágoras é chamado de pai dos sofistas. Ele teria iniciado a prática da sofística lá em Atenas. Por isso ele ficou muito famoso também por várias frases dele, certo? Aí, assim, Protágoras é conhecido como o primeiro sofista. Sua fama se estendia por todas as colônias e era um homem culto e bem-sucedido, claro, por cobrar os seus alunos, tá? Por cobrar para poder ensinar. Mesmo se ele não precisasse cobrar para poder ensinar, ele já tinha uma boa condição, ele era um bem-nascido. A família dele tinha boas condições econômicas, por isso ele se dedicou à prática da sofística, se dedicou à prática da argumentação, se dedicou à prática da retórica e da oratória. Então, ele foi chamado de o primeiro sofista, tá? Porque ele começa a ensinar seus alunos, ele começa a instituir formas de poder levar o argumento a um fortalecimento cada vez maior, tá? Aliás, a estima do público, a vaidade e o reconhecimento era algo que todos os sofistas se valiam. Então, o que acontece? Acontece que o sofista, ele queria o reconhecimento do público para si, como se fosse uma forma de honraria, tá ok? Então, a vaidade deles era que o público os reconhecessem como sábios, diferente daquilo que Sócrates falava. Sócrates pregava a busca pelo conhecimento, mas não esperava nenhum reconhecimento de ninguém. Então, não esperava nenhum reconhecimento, nenhuma base de reconhecimento de ninguém, porque ele dizia que o autoconhecimento é fundamental para chegar a um conhecimento concreto da realidade e do próprio homem. Portanto, a vaidade era um elemento que, sim, que Sócrates praticamente riscou dos seus vocábulos, certo? Então, os sofistas, eles esperavam reconhecimento por tudo aquilo que eles faziam, por tudo aquilo que eles falavam, por tudo aquilo que eles ensinavam, tá? Pois para eles o que importa é o momento e jamais se tem o que importa é o momento, o que se tem depois de morto, tá? Tá errado aqui. Pois para eles o que importa é o momento e jamais o que se tem depois de morto. Então, o que importa é aquilo que eu estou vivendo agora, é o momento que eu estou vivendo para poder estabelecer uma prática, estabelecer uma ação. O que eu vou ter depois de morto, de que me adianta? Já estarei morto mesmo?
então não me vale nada ser morto para ser reconhecido. Eu preciso ser reconhecido antes de ser morto. Questões espirituais eram descartadas. Não me venha com questões espirituais, eu quero questões concretas, ética, moral, tá? Ética, moral, educação e diversos outros elementos dentro da sociedade, gerando algumas acusações de impiedade, das quais o próprio Protágoras conseguiu escapar. Ou seja, eles foram acusados de muitas coisas, é claro, né? Porque muitas pessoas não concordavam com a forma deles ensinar, com a forma da qual eles podiam estabelecer o acesso à verdade ou à falsidade, certo? Este eminente orador, ou seja, Protágoras, vivia de uma forma absoluto subjetivismo e relativista. Sua máxima era: o homem é a medida de todas as coisas. Isso quer dizer que é o homem quem decide o que tudo é. Se o homem fala que tal coisa é, então tal coisa será. Se ele fala que tal coisa não é, então tal coisa não será. E isso, o homem lá do período renascentista, lá do Renascimento, vai pegar essa informação para colocar. O homem é a medida de todas as coisas no seu antropocentrismo. Então, agora, vocês estão estudando história, isso. Vão ver em história geral, vocês vão ver esse ano, tá? O renascimento científico. Quando vocês chegarem lá no renascimento, aliás, renascimento cultural e científico, quando vocês chegarem lá no renascimento cultural científico, o professor de história vai falar para vocês: o homem é a medida de todas as coisas. Isso é uma afirmação de Protágoras, lá na antiguidade, para dizer que todas as coisas têm por base o homem, todas as coisas têm por base fundamental e estrutural o homem. Tudo se dá a partir do homem, nada ocorre fora da possibilidade do homem. Então, ilustra bem o modo de pensar das diferentes pessoas. Isso quer dizer que cada pessoa pensa, deseja e busca algo para si, de tal forma única que impossibilita a existência de uma verdade absoluta. Então, não há verdade absoluta. Se o homem é a medida de todas as coisas, quer dizer que todas as coisas estão de acordo com aquilo que o homem quer. Daí o convencionalismo, daí a convenção das ideias para que tornem-se todos os elementos dentro da estrutura do pensamento humano. A verdade, segundo Protágoras, depende de cada um, como nós acabamos de falar. Depende de como cada coisa aparece para cada um em seu juízo. O que pode ser verdade para um, pode não ser para outro. Então, essa seria a máxima dos sofistas, tá? A verdade não existe, a verdade depende de cada um. O que pode ser verdade para um, pode não ser para outro. Com esse relativismo moral, ele rejeita toda a verdade universal. Então, não há nada que seja verdade absoluta. Tudo é relativo, certo? Se algo te parece bom, faça. Se algo te traz benefício a você e prejuízos aos outros, faça a si mesmo. O importante é você. Com isso, Protágoras também desacreditava dos deuses. Seu pragmatismo imediatista afirmava que se você nada pode saber dos deuses, eles não servem para nada. E assim você pode ser indiferente a eles. Este foi um dos motivos pelos quais ele foi acusado de impiedade. Claro, se eu não sei o que os deuses podem me fornecer, então ele não serve para nada. Isso segundo o pensamento de Protágoras, certo? Outro ilustre sofista, não menos importante, foi Gorgias de Leontini, ok? Descartado como qualquer noção moral e virtude, ele determinou a persuasão como algo essencial ao homem. Segundo ele, o domínio dessa técnica permite ao homem conhecer todas as coisas e com isso ser feliz. A técnica da persuasão, ser persuasivo em relação à minha fala. Vou persuadir para poder chegar a um conhecimento verdadeiro. Gorgias acentua seu ceticismo, evidenciando a impossibilidade de um conhecimento definitivo.
como eu não posso ter acesso à verdade absoluta, eu não posso também ter acesso a um conhecimento definitivo, propiciando um ambiente em que o mundo só tem valor daquilo que o homem confere, consiste da sua efemeridade, ou seja, que o homem é um ser passageiro e que apenas para satisfazer seus interesses pessoais, ou seja, tudo aquilo que ele faz no mundo em que ele vive é para satisfazer seus interesses pessoais, mas ele é passageiro, então, pelo homem ser passageiro, ele quer satisfazer a todo momento, todo instante, os seus deveres, os seus desejos, as suas virtudes de caráter fundamental, certo? Então, para a gente ficar saliente, para a gente poder entrar na próxima aula em Sócrates, nós podemos lembrar que os sofistas eram mestres da argumentação, da retórica, da oratória. Os sofistas eram professores que viajavam à Grécia Antiga vendendo o conhecimento, tá? Ou seja, trocavam o ensinamento por um pagamento econômico, por uma condição de economia. E eles eram chamados de pseudo-filósofos por venderem o conhecimento. Protágoras é chamado de pai ou primeiro sofista. Ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Então, para poder chegar a resolver os problemas, eu tenho que partir acerca do homem para poder solucionar os seus próprios problemas, certo? Bom, para a nossa aula de hoje seria basicamente isso, tá ok? A gente tem ainda 5 minutinhos, eu encerro por aqui agradecendo a presença de todos vocês e desejando para vocês um ótimo feriado, uma ótima e santa Páscoa a todos vocês, tá ok? Um beijo carinhoso, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Professor, Oi. Você vai deixar esses slides no Sisflame? Eu vou deixar a aula gravada no Sisflame Online, tá ok? Tá bom, obrigada. Então tá, daqui a pouco ela já está no Sisflame Online, certo? Aí daqui a pouco eu deixo a aula gravada no Sisflame Online, tá ok? Beijo, abraço para todos vocês, ótimo fim de semana.